Graça e paz, meus amados irmãos, que a graça e o amor do Senhor estejam reinando nos nossos corações, para a glória e louvor dEle e para a nossa própria felicidade. Porque felicidade a gente pode definir como um estado de estar vivendo sob a graça de Deus. Isso é felicidade. O crente não deve buscar felicidade fora de outro espectro ou outro espaço, a não ser sob a graça e a misericórdia do nosso Deus. Meus irmãos, por favor, vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. E hoje eu quero fazer diferente. Opa, parece que aumentou muito aí o som. E hoje eu quero fazer um pouco diferente. A minha didática hoje para pregar, nós vamos fazer uma breve exposição dos versículos desse texto, e depois fazer duas aplicações bem rápidas para a nossa edificação. Mas eu quero que você permaneça com a Bíblia aberta, tá? Hoje eu não vou ler o texto todo, eu vou ler o texto à medida que eu for explanando versículo por versículo do capítulo 1, ok? A palavra do Senhor, Romanos, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Bom, Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. A igreja de Roma, provavelmente ela foi formada por judeus que se converteram no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém. Capítulo 2 do livro de Atos. Os gentios se converteram posteriormente à medida que a igreja continuou servindo e glorificando ao Senhor. Mas isso não impediu de haver tensões culturais e tensões religiosas dentro da igreja entre as duas etnias, judeus e gentios. E é por essa razão, então, que o apóstolo Paulo escreve aí no capítulo 2, enfatizando a unidade da igreja, a unidade da igreja. E essa carta de Paulo aos Romanos, ela é muito importante para a igreja por inúmeros fatores. Mas eu quero destacar apenas que ela é importante porque Paulo está preparando a igreja, através desta carta, para uma visita missionária que ele quer fazer à Espanha. Ele deseja chegar à Espanha e pregar o Evangelho. Então ele quer que a igreja de Roma seja uma igreja parceira dele na viagem missionária que ele faria até a Espanha. E por isso, então, é um dos motivos pelo qual ele escreve esta carta. Portanto, essa carta torna-se uma carta pastoral, porque o apóstolo Paulo também vai dizer que antes de ir para a Espanha, ele quer passar um tempo com aqueles irmãos, onde ele quer ser edificado pelos dons dos irmãos, e alguns escritores dizem que a humildade de Paulo chega a ser expressiva, porque ele, sendo grande apóstolo, uma igreja não muito experiente, mas ele se deixa ser edificado pelos dons, quer ser edificado pelos dons daqueles irmãos daquela igreja. Ela então é uma igreja pastoral, é uma carta pastoral. É também uma carta missionária, porque ele envolve a igreja, não quer fazer missões sozinho. Ele está dando oportunidade para a igreja participar de ações missionárias. Toda igreja deve ter oportunidade de participar de ações missionárias, porque esse é o fundamento, é a base, é a missão precípua que Jesus entregou à sua igreja. Mas também ele é uma carta doutrinária, porque as maiores doutrinas do cristianismo, Paulo trata aqui na carta de Romanos. Dito isto, meus irmãos, então eu já li o versículo 1, e eu quero então hoje falar com os irmãos sobre o Evangelho, o poder de Deus para salvar a família. E nesse versículo 1 que nós acabamos de ler, nós descobrimos então que o autor da carta é Paulo, né? Nós descobrimos aqui também o status de Paulo. E ele diz que o seu status é de servo. E servo
no grego é uma palavrinha chamada doulos, que quer dizer literalmente escravo. Escravo. E ele interessante também, que ele diz agora qual é a sua, eu vou chamar de profissão, porque nós estamos numa época bem mais moderna, não vou chamar de vocação, mas ele diz que a sua profissão é ser apóstolo. Apóstolo, um dos significados desta palavra, significa enviado com autoridade. Era alguém que tinha toda a autoridade para falar em nome do rei, em nome de uma pessoa importante, em nome de uma pessoa que tinha poder nas mãos. Agora é interessante que quando ele diz que ele é apóstolo, ele está declarando para a igreja que ele não trabalha mais no serviço público, ele cansou do serviço público, ou Deus o tirou do serviço público, ele deixou de ser militar. Agora ele trabalha no setor privado. E o CEO, que é uma linguagem moderna para os nossos dias, o CEO do apóstolo Paulo é Deus. Em outras palavras, ele está dizendo que ele é escravo do céu, ele é escravo de Deus. Aí no versículo 2 ele diz assim, o qual, referindo ao Evangelho, separado para o Evangelho de Deus, no verso 1, verso 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras. Aqui o apóstolo Paulo está nos falando da origem do Evangelho. E ele nos dá algumas informações aqui, eu vou me limitar a duas apenas. A primeira informação que ele nos dá aqui é que o Evangelho é muito antigo. Ele diz que o Evangelho é de Deus. Em outras palavras, está dizendo, o Evangelho não é fruto da imaginação humana. O Evangelho não foi inventado por um filósofo cristão, não. Ele está dizendo, o Evangelho é de Deus, ou seja, a sua origem é lá, na eternidade passada. Se é que nós podemos chamar a eternidade de eternidade passada e eternidade futura. Mas o que ele quer dizer é que o Evangelho é muito antigo. O Evangelho tem a sua origem lá na eternidade, em Deus. Em Deus. Depois, ele diz aí que os profetas, foi prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ele está dizendo que os profetas de Israel falaram e escreveram a respeito desse Evangelho antigo. E escreveram sobre ele nas Escrituras. E claro que está se referindo à Torá, os 5 livros da lei, que é chamada Torá do judeu. E também ele já poderia citar aqui os Salmos e os Profetas, porque já existia cópias desses livros espalhados pelo mundo. Então, meus irmãos, o que Paulo está querendo dizer é que o Evangelho é antigo, não é ele a primeira pessoa a falar do Evangelho, mas os profetas do Antigo Testamento, que os judeus romanos conheciam, os gentios gregos, os judeus gregos, os demais judeus, todos conheciam. Ele está dizendo, não é minha invenção. E os profetas mais antigos que já existiram, já falavam dele e escreveram ele nas Sagradas Escrituras. No versos 3 e 4... ele vai explicar o que é o Evangelho. E ele diz assim, o Evangelho nas Sagradas Escrituras, no verso 2, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui ele está falando, explicando o que é o Evangelho. E ele vai direto ao ponto. E ele diz, o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho não é uma filosofia. O Evangelho não é uma nova seita. O Evangelho não é uma nova religião que quer conquistar mais espaço entre, ou no meio, ou além das demais religiões. Não, o Evangelho é Jesus Cristo. E aí ele diz duas coisas que para o judeu era algo que eles estavam esperando. Ele vai dizer, Jesus
é descendente de Davi, segundo a carne. Em outras palavras, está dizendo, Jesus é plenamente humano. Jesus é plenamente humano. Só que ele vai também dizer no versículo 4 que ele foi designado filho de Deus, ou seja, Jesus é filho de Deus, ou seja, Jesus é plenamente divino. Jesus é o próprio Deus. Não foi, meus queridos, preste atenção nisso. Não foi a ressurreição de Jesus que o declarou ou que o tornou filho. A ressurreição de Jesus declarou apenas quem ele sempre foi. Ele é plenamente divino. Ele é Deus. Nos versos 5 e 6, o apóstolo Paulo diz, por intermédio, Jesus Cristo, nosso Senhor, verso 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Aqui Paulo está mostrando os benefícios do Evangelho para a igreja de Cristo. Os benefícios de Jesus, do Evangelho, para cada um de nós. E o primeiro benefício que ele cita aí, é quando ele diz que por intermédio de quem nós viemos a receber graça. Paulo está dizendo, olha, Deus foi favorável a mim, Deus foi favorável a vocês crentes em Roma, Deus foi favorável a vocês crentes da igreja presbiteriana do Cariru, Deus foi favorável à sua igreja. Deus resolveu o nosso maior problema, que não é físico, que não é emocional, não é depressão, é o pecado. E Deus foi tão favorável que em Cristo nós recebemos a graça de ter o problema do nosso pecado, que nos destruiria, que nos enviaria para o inferno. Deus, em sua graça, através de Cristo Jesus, resolveu o problema do nosso pecado. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. O segundo benefício é quando ele diz aí que além da graça, ele recebeu o apostolado por amor do nome de Jesus. O apostolado, e como eu já disse, apóstolo significa uma pessoa enviada com autoridade, autoridade de alguém que tem poder. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo que tanto ele quanto nós hoje, nós temos uma missão honrosa. É uma missão que não se dá a qualquer um, não. É uma missão nobre, é uma missão honrosa. E essa missão não é por méritos de Paulo, nem por méritos nossos, ou por méritos de qualquer um dos apóstolos, não. Essa missão é graça de Deus. E a graça de Deus nos capacitou para nós sermos autoridades espirituais em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer que a ação que nós temos que ter no meio com essa missão honrosa é sermos obedientes por fé. Obedientes por fé. Nós temos que cumprir essa missão, e quando a cumprimos, nós estamos sendo obedientes através de um instrumento que Deus nos deu gratuitamente em Cristo Jesus, que é a fé. E a fé, ela tem duas características. A principal é submissão. A palavra submissão, ela é muito interessante, porque se você pega essa palavra sub e coloca um hífen para separá-la de missão, fica sub, if, missão, duas palavrinhas. Sub quer dizer abaixo, sub quer dizer missão de apoio, sub significa aquele que é um auxiliar. Então, meus amados, a missão é de Cristo, é de Deus. O reino pertence a Ele. Nós somos cooperadores com Ele, como diz o próprio apóstolo Paulo em uma de suas cartas. Nós somos auxiliares, nós estamos na missão de apoio, na missão de base. Quem faz a obra é o Espírito Santo do Senhor, mas a nossa missão honrosa é anunciar Cristo, é levar o Evangelho de Cristo Jesus às pessoas, mas quem vai completar e realizar toda a missão não somos nós, é obra da graça de Deus.
A segunda característica da palavra, da obediência, da verdadeira fé, é gratidão. É gratidão. Nós não fazemos a nossa missão para agradar a Deus. Nós não realizamos a nossa missão honrosa para ganhar o coração de Deus. Não. Nós fazemos em obediência, em submissão e com os corações gratos. Porque aquilo que nós não podíamos fazer, Ele fez, que foi resolver o problema do nosso pecado. Aquilo que nós não podíamos conseguir, que era a nossa salvação, nos auto-salvando, nos auto-reformando, nos auto-transformando, Cristo Jesus fez por nós. Porque Ele é o homem perfeito, Ele é o perfeito homem para nos representar. E Ele nos representa. E Ele é o perfeito Deus que pode nos salvar. E aí ele diz que o terceiro objetivo, o terceiro benefício, melhor dizendo, desta graça de Deus em nossas vidas, é quando ele diz que nós fomos chamados, aí no versículo 6, chamados para sermos de Jesus. E quando ele diz chamado aqui, ele não diz assim, todos vocês foram convidados. E todos vocês tiveram a oportunidade de dizer não ou de dizer sim, não. Chamado não significa ser convidado. Chamado significa chamado eficaz. Chamado significa uma vocação irresistível. Alguém com muito mais poder do que nós nos chamou e a sua voz, a sua palavra, a sua ordem, o seu chamado é tão grande, tão poderoso que a gente não conseguiu dizer não. A gente disse sim, porque o chamado de Cristo é irresistível. E não há chamado mais precioso do que esse. Fomos chamados para pertencermos a Cristo Jesus. Você não foi chamado para ser primeiro-ministro no palácio político do Alvorada do Brasil, Planalto. Você não foi chamado para ser ministro do STF. Você não foi chamado para ser nenhum outro cargo político importante. Não que isso seja errado, não que não exista cristãos chamados para isso. Não, eu estou me referindo ao chamado de Deus. Aquele que está lá, seja onde estiver, na política ou em qualquer outro lugar, ele também foi chamado para ser o quê? Para pertencer a Cristo. E deve viver como tal, e deve falar como tal, e deve pensar como tal. Bom, meus irmãos, e o último versículo é o versículo 7. Aqui o apóstolo Paulo, ele nos fala das novas características de uma identidade celestial do crente. Preste atenção, aqui Paulo vai agora explicar a transformação da nossa identidade. No verso 7 ele diz assim, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está olhando para os crentes de Roma e está dizendo assim, amados de Deus. Por que ele está dizendo amados de Deus? Porque antes da graça, eles estavam sob a ira de Deus. Agora em Cristo, eles são filhos amados do Pai. Eles são filhos queridos do Pai. Na palavra do profeta do Antigo Testamento, esses crentes de Roma são a menina dos olhos de Deus. E aí, ele diz uma outra característica da identidade celestial, chamados. Volto a dizer, essa palavra, além daquilo que eu já disse, ela significa selecionado. Divinamente selecionado, designado divinamente. Não foi um apóstolo que te designou. Não foi um anjo, por mais ilustre que seja na hierarquia angelical, que te designou. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus, meus irmãos.
Foi Deus quem selecionou você para pertencer a Cristo. Você já pensou nesse privilégio? Nesta honra que você recebeu sem merecer nada disto? Quando na verdade tudo que nós merecíamos era o castigo, a ira que caiu sobre ele, Cristo Jesus era nossa. E o Senhor fez cair sobre ele para que nós fôssemos escolhidos, selecionados divinamente por ele. E a última característica que ele cita aqui de uma identidade celestial é quando ele fala chamados para ser santos, santos, santos. Essa palavra em grego ela é hagios ou ágios, né? Não é o ágio de cobrar ágio, preço, aumentar a taxa, não, é hagios, né? Um H com som de R, hagios. E aqui nesse contexto, Paulo vai dizer que nós somos chamados para algo grande, muito grande, sublime. Ser santo é algo grande, é algo muito grande, é algo sublime. E o que é tão grande, meus irmãos? O que poderia ser tão grande para a gente ser chamado para parecer com algo muito grande, algo sublime? Não se assustem. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 16, ele citando vários textos do Antigo Testamento, ele diz assim: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aqui Paulo está dizendo, olha, os profetas do Antigo Testamento que escreveram há muito tempo sobre este Evangelho, Pedro agora repetindo, ele diz que nós fomos chamados para sermos santos, porque o Deus que nos separou, o Deus que nos designou para algo muito grande, Ele é santo. Então nós fomos chamados para sermos parecidos com Deus. E o apóstolo Paulo vai repetir isso exatamente no capítulo 8, no verso 28, depois de citar o versículo que muita gente gosta, sabe de cor. Sabemos que todas as coisas, daqueles que amam, segundo seu propósito, para serem conformes, aí vem o 29, para serem conformes a imagem de seu Filho Jesus Cristo. A gente só cita o 28, porque o 28 é gostoso, é bom. Oba, esse negócio está acontecendo de ruim comigo aqui, vai acabar trazendo uma bênção. E a bênção pode ser um dinheiro a mais, pode ser uma promoção, pode ser um carro melhor, pode ser uma casa melhor, pode ser pessoas que vão me ajudar. Não, é para a gente ser conforme Jesus Cristo. Tudo o que acontece na nossa vida é para gerar em nós uma conformidade, uma formatação do caráter de Cristo, do caráter de Deus em nossas vidas, irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Bom, depois dessa explanação, eu quero fazer duas aplicações bem rápidas para a gente já ir concluindo a nossa reflexão. Mas o que essa exposição toda do Evangelho tem a ver com a salvação da nossa família? Primeiro, a sua identidade está em Cristo Jesus. O que eu quero dizer com isso? Se você quer a salvação dos demais membros da sua família que ainda não estão em Cristo, não esqueça de quem você é. E a sua identidade está em Cristo Jesus. A sua identidade não é o que dizem que você é. A sua identidade também não é quem você pensa que você é. Eu sou um profissional competente, glória a Deus, e tem que ser mesmo. Se é crente, então, é obrigado a ser competente. Porque profissional incompetente só suja e lameia o nome daqueles que são competentes e fazem com primor o trabalho que executa. Mas olha, o que Paulo está dizendo aqui, é que quando ele escreveu o versículo 1, ele quis mostrar a mudança radical que Deus fez em sua vida. Ele era perseguidor, passou a ser perseguido. Ele era escravo do judaísmo, ele passou a ser escravo de Jesus. Ele odiava a igreja, ele passou a amar e a defender a igreja.
Ele tinha uma projeção, segundo alguns escritores, ele tinha projeção tanto de chegar ao Senado romano, ser um senador romano, na projeção que ele estava indo, ou ele alcançaria a alta patente do exército romano. E Paulo trocou tudo isso? Não, a graça de Deus fez ele mudar a sua rota, fez ele mudar o seu destino, meus irmãos. E por que eu estou dizendo isso, citando o apóstolo Paulo como exemplo? Porque nós temos que lembrar quem nós éramos antes de Cristo. Você lembra quem você era antes de Cristo? Você lembra como você conversava com as pessoas antes de Cristo? Você lembra como você tratava as pessoas antes da graça de Cristo? Você lembra como era o seu caráter antes de Cristo? Você lembra das coisas que você gostava antes de Cristo? Você se lembra dos lugares que você gostava de frequentar antes da graça de Cristo entrar em sua vida? Pois é, tudo isso ficou para trás. Porque antes da graça é uma identidade carnal, é uma identidade terrena. Agora nós temos uma nova identidade em Cristo, ou seja, Deus reescreveu a história do apóstolo Paulo e Deus reescreveu a história de cada um de nós. E aí eu quero te dizer, meu querido, se Deus mudou a sua identidade, Ele é o mesmo e tem o mesmo poder para mudar a identidade de todos os membros de sua família que estão distantes de Cristo. Creia nisso, acredite nisto, porque você não é a única pessoa que Cristo quer salvar em sua família. É por isso que a gente tem que insistir, não vou desistir da minha família, não vou desistir do meu casamento, não vou desistir de entregar meus filhos para o pecado, para o mundo e para o diabo, porque Deus quer salvar toda a minha casa, como Paulo disse ao carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E olha que naqueles dias, quando dizia tua casa, era o pai, era a mãe, eram os filhos, eram os filhos, eram as filhas e eram os escravos. Até os escravos estavam englobados no salvar a tua casa. Porque quando Paulo vai escrever aos Gálatas, aos Colossenses, ele fala, não tem mais judeu, não tem mais gentio, não tem mais escravo, não tem bárbaro, não tem cita, são todos um em Cristo Jesus. Todos esses formam o reino de Deus. Em Gênesis 12, versículo 3, o Senhor chama Abraão e dá a ele uma promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, meu amado, creia que a sua família está incluída nesta promessa. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a sua identidade, meu amado irmão e irmã, está em Cristo. Isso significa que você tem características de Cristo. E eu poderia citar muitas, mas eu vou citar pelo menos 3 aqui. A primeira é que você tem o Espírito de poder que ressuscitou a Cristo Jesus. Paulo vai dizer nessa carta que o Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus é o Espírito que nos regenerou, é o Espírito que nos transformou, não é ninguém diferente. O Espírito Santo que agiu no passado nos profetas para escrever o Evangelho, que agiu em Cristo Jesus ressuscitando-o ao terceiro dia, é o mesmo Espírito que habita em nós hoje, com poder, com glória, com majestade, para transformar as pessoas que fazem parte da nossa família. Então creia que você é a habitação do Espírito Santo, e por isso você tem essa característica de Cristo Jesus. E se Ele levantou o Cristo Jesus do túmulo, Ele vai ressuscitar os seus familiares que estão mortos em delitos e pecados em nome dEle. Amém. Você tem a semente do fruto do Espírito, é outra característica. A única coisa que você tem que fazer é desenvolver o fruto. E o seu testemunho contribuirá para que as pessoas vejam Cristo em você. Lute, desenvolva aquele fruto do Espírito que Paulo diz lá em Gálatas, em Efésios, em capítulo 5. Gálatas capítulo 5, a partir do versos 21, 22 em diante. Desenvolva esse fruto.
E você terá testemunho para que eles vejam a luz de Cristo brilhando em você. E você tem a fé dada por Deus. E o que é fé? Como é que o autor de Hebreus define fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Tenha certeza, esse aqui da minha família ainda vai se render a Cristo Jesus. Esse vai se converter. Segundo, Jesus é o único e suficiente Salvador da família. É isso que fica muito bem claro nos versículos 3 e 4 que Paulo nos escreveu. Mas pastor, por quê? Por quê? Ele é o único e ele também é o suficiente, não precisa de uma ajuda, não precisa de um cooperador, de um colaborador. Por que ele é o único e ele é suficiente como Salvador? Primeiro, ele é plenamente homem e plenamente Deus, como eu já disse. Tá? Ele é o homem perfeito para nos representar e plenamente Deus para nos salvar. Segundo, ele foi estabelecido desde a eternidade como único meio de salvação. Tá, queridos? Não duvide disso. Jesus Cristo foi estabelecido desde a eternidade, no pacto da redenção, como único meio de salvação. Em Apocalipse capítulo 13, João, capítulo 13, versículo 8, João escrevendo o livro da revelação, ele volta para Jesus e ele aponta para o passado e diz: ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Sabe o que eu gosto desse texto? Porque antes de ter uma cruz no chamado Monte da Caveira ou no Calvário, houve uma cruz no coração de Deus. Uma cruz entrou aqui, no coração de Deus. Porque o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, o Cordeiro foi morto na eternidade. No plano da redenção já estava incluso, Jesus Cristo vai morrer na Páscoa em Jerusalém, no Monte da Caveira. E o decreto de Deus tornou certa a sua morte e a nossa redenção. Em Romanos 2, versículo 11, o texto que eu falei que Paulo escreveu conclamando o povo para a unidade, a igreja de Roma, ele diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Essa palavra acepção de pessoas, ela tem dois significados na Bíblia. O contexto é que define do que ela está falando. Ela tem um conceito social e tem um conceito redentivo. Por exemplo, quando Tiago escreve que entra uma pessoa importante, você vai lá na porta, pega ele, coloca no primeiro banco. Entra uma pessoa simples, humilde, você fica atrás. Isso é acepção social, é a acepção pecaminosa. Agora, quando Paulo escreveu aqui, porque para com Deus não há acepção de pessoas, ele está falando de redenção, ele está falando de salvação. Então ele está dizendo o seguinte: não existe um meio de salvação para o judeu e outro meio de salvação para o gentio. Não existe um meio de salvação para o rico e um meio de salvação para o pobre. Não existe um meio de salvação para o inteligente, para o homem culto, para o erudito, e existe um outro meio de salvação para o humilde, o analfabeto. Não! Jesus Cristo é o único meio de salvação estabelecido por Deus desde a eternidade, meus irmãos. É isto que Paulo está dizendo. Então, se eu quero continuar salvando os membros da minha casa, da minha família, se você quer, você tem que continuar investindo a sua vida no Evangelho que é Cristo Jesus. E em Atos capítulo 4, 12, o apóstolo, melhor dizendo, Lucas vai registrar que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, meu amado, não abra mão do Evangelho. Persevere em Cristo e seja sal e luz da sua casa. Seja o tempero da sua família, seja o pacificador da sua família, seja o abençoador da sua família. Seja aquele que profere bênçãos e bênçãos e bênçãos o dia todo.
sobre a sua casa. E os demais, aqueles que estão longe de Cristo, vão ser salvos pela mesma graça que nos salvou um dia em Cristo Jesus. E eu quero concluir contando para vocês um fato que eu tomei conhecimento de um avô. Um vovô costumava contar parábolas e histórias bíblicas para os netinhos pequenos. E toda vez que ele contava uma história, uma parábola bíblica, ele dizia para os seus netinhos que aquilo que ele estava contando era muito mais do que uma história bíblica ou uma parábola bíblica. Era uma sementinha que em algum momento a chuva cairia sobre aquela semente. Sementinha plantada. Os netos cresceram e cada um tomou seu rumo na vida. Casar, estudar, formar em faculdades diferentes, cidades diferentes. E parecia que nada aconteceu, nada mudou. Mas acontece que 15 anos, próximo a 16 anos depois, um deles enfrentou um momento muito difícil, muito profundo de desespero. Momento desesperador da sua vida. E ele lembrou exatamente da frase que o vovô dizia ao final de cada história e parábola bíblica. Isto aqui é somente uma sementinha. A chuva um dia irá cair. Ele lembrou daquelas palavras, chorou, pegou o telefone e ligou para o pastor, um dos pastores daquela cidade, e disse para o pastor: pastor, eu acredito que hoje a chuva caiu. Eu acredito que a chuva caiu. E ele se converteu, e por causa do testemunho dele, os demais netos que ouviram a história da semente, também se converteram. Amados, e essa mesma semente está dentro de nós. Essa semente já cresceu, já floresceu. Você já é uma árvore, onde muitas pessoas vêm aninhar debaixo da sombra, que é a sua vida, pelo seu testemunho, pelo seu exemplo, pela sua história vivida com Cristo Jesus. Mas nós não devemos abrir mão de continuar jogando a semente no coração dos nossos familiares, porque um dia a chuva vai cair, e a semente vai ser regada, e a semente vai brotar, e o fruto, a árvore vai crescer, e os frutos virão para a glória de Deus. Feche os teus olhos, por favor. Eu quero orar com vocês e por vocês neste momento. Eu não sei exatamente se você tem batalhado pela salvação da sua casa, da sua família. Eu não sei quanto tempo você tem dedicado de oração pela sua família. Eu não sei como você tem se postado e portado diante da sua família e diante de Deus para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo a estas pessoas. Mas eu sei de uma coisa, meu querido, não desista. Não desista. E nesta noite, nessa tarde, noite, já são noite mesmo, 18 horas, eu quero orar com você e por você. Eu quero convidar você a ficar de pé. Se você ainda espera, se a tua família tem pessoas que ainda não se converteram, pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Cristo Jesus, e você tem esperança de que elas vão se converter como um dia você se converteu, nós vamos orar neste momento e pedir ao Senhor para Ele alcançar estas vidas, como alcançou a mim, como alcançou a você, e como tem alcançado outros familiares de nossos queridos e amados irmãos. Senhor, neste momento, Pai, a tua igreja está de pé, clamando, implorando pela graça redentiva do Senhor, implorando, Deus, o favor salvífico do Senhor sobre todos aqueles que ainda fazem parte das nossas famílias e que ainda não se renderam aos pés do Senhor, Pai.
Senhor, nesta tarde e noite, nós imploramos pelo bendito favor do Senhor, desta graça misericordiosa que um dia alcançou a todos nós, Pai. Que agora essa graça alcance os nossos queridos, que a Tua graça salve os nossos amados entes queridos, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, também te pedimos, Senhor, fortalece as nossas mãos, renova a nossa fé e a nossa esperança, não nos deixe desanimar, mas que possamos, ó Deus, continuar pagando esse preço de orar, esse preço de ser sal, esse preço de ser luz, para que os nossos familiares vejam a luz de Cristo brilhando em nós, Pai, e que as nossas sementes possam germinar e dar muitos frutos de salvação na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, para a glória do nome do Senhor. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Podeis assentar, queridos.